Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha e eu estou aqui para dar mais uma dica de direito tributário / processo tributário para o seu concurso. E processo tributário é um assunto que cai bastante, mas é muito pouco explorado e eu decidi trazer mais uma dica de processo tributário para você. Vamos falar agora da garantia do juízo na execução fiscal. A execução fiscal exige a garantia do juízo para que o indivíduo se defenda. E é exatamente por isso que esse assunto ele é tão importante. Mas sem mais delongas, porque tem muita jurisprudência para a gente falar, vamos tocar o nosso barco. O artigo 9 da Lei 6.830 de 1980 deixa claro que em garantia da execução fiscal pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na CDA, o executado poderá efetuar o depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. É importante lembrar que a redação original do inciso 2 foi substituída pela Lei 13.043 de 2014, inciso 3, nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11, ou indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela fazenda pública. É importantíssimo lembrar, senhoras e senhores, que é possível oferecer bens de terceiros. Bom, a garantia do juízo é uma exigência da execução fiscal. A execução fiscal é um rito processual pensado para satisfazer o crédito. A execução fiscal é um rito processual pensado para ser bom para o fisco. Só, para mais ninguém. A execução fiscal não foi feita para mim, não foi feita para você, foi feita para o fisco. Daí a necessidade de garantia da execução fiscal para que efetivamente você possa se defender. E a própria lei deixa claro, você pode garantir depósito no montante integral, como se todo mundo tivesse dinheiro sobrando, né? Oferecer fiança bancária ou seguro-garantia, como se o relacionamento bancário de todo cidadão fosse fácil, bens à penhora ou bens de terceiros. Claro que bens de terceiros tem que ter anuência do terceiro, você não pode nomear um bem de uma pessoa que não concorda, né? E tem que ter também anuência por parte da fazenda pública. E existe uma ordem de preferência para a nomeação desses bens. A ordem de preferência está no artigo 11 da Lei 6.830 de 1980. Está no artigo 11, que deixa claro que a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. 1. Dinheiro. Dinheiro, óbvio, dinheiro tem maior liquidez. 2. Título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa. Pega o seu código, grifa que tenham cotação em bolsa, porque isso vai fazer toda a diferença. Pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos em geral, móveis ou semoventes, exatamente seu cavalo pode ser penhorado. Direitos e ações. Direitos e ações como último na ordem de preferência. Você percebe, ao ler a redação do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, que o objetivo da execução fiscal é um só: satisfazer a vontade do exequente. Esse é o único objetivo, não existe outro. O objetivo é a satisfação da vontade do exequente. Ou seja, senhoras e senhores, o exequente quer efetivamente satisfazer o seu crédito e a lei o beneficia, tá? Então, a ordem de garantia é uma ordem que vai levar em consideração a figura da liquidez. Quanto maior a liquidez, melhor estará no rol de garantias por meio de penhora. Por isso que o dinheiro vem na frente. Por isso que a penhora online
ela é sempre preferencial, tá? E para fechar essa lógica inicial do assunto, é importante lembrar que o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais prevê que a defesa do contribuinte por excelência se dá por meio de embargos à execução. Embargos à execução. Embargos à execução como um rito processual próprio, que vai ser apensado à execução fiscal. Embargos têm natureza de ação constitutiva negativa. Os embargos têm natureza de ação constitutiva negativa. Os embargos têm natureza de ação desconstitutiva do crédito tributário. Então, os embargos são feitos para anular, para desconstituir o crédito tributário. E o 16, parágrafo 1º, deixa claro que só é cabível o oferecimento de embargos após a garantia do juízo. O parágrafo 1º do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais ele é muito claro. Só cabem embargos após garantido o juízo na execução fiscal. Enquanto não estiver garantido o juízo, não cabem embargos. Isso está expresso, isso está claro. Não cabem embargos enquanto não estiver garantido o juízo na execução fiscal. Vamos falar sobre isso. Calma. O objetivo aqui é a gente abordar desde a garantia até a dispensa dela em um dado momento. Bom, primeiro ponto que eu queria dividir com vocês. Na prática, vocês vão encontrar muitas tentativas de oferecimento de bens à penhora. É importante você pensar que o objetivo da execução fiscal é garantir o crédito. Por isso a ordem de preferência do artigo 11. Por isso a ordem de preferência do artigo 11. Olha esse caso aqui. Agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, indicação de bens à penhora, oferecimento de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, BESC, como garantia da dívida. Impossibilidade, ausência de liquidez, precedentes desta Corte, decisão agravada mantida. De acordo com o entendimento sedimentado dessa Corte de Justiça, as ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, BESC, carecem de liquidez. Essa jurisprudência ela está consolidada no Tribunal de Justiça do Paraná. Preste bem atenção o motivo. Eu não estou preocupado com o fato dessa ser uma jurisprudência do Paraná ou não ser nacional, porque a lógica é a mesma. Preste bem atenção. Preste bem atenção. A lógica aqui é: a garantia tem que se dar com liquidez. O título do BESC não tem liquidez. Quem quer? Quem? Então, se não tem liquidez, não se presta a garantia do juízo na execução fiscal. Ah, Gabriel, mas eu vi uma decisão favorável. Para uma decisão favorável, você tem 35 decisões contrárias, porque não tem liquidez. Beleza, galera? Joia? Então, preste bem atenção. O objetivo da garantia do juízo é garantir a satisfação do crédito. Portanto, é necessário que essa garantia seja dada por meio de um bem que efetivamente seja satisfatório para o fisco exequente. Beleza? Joia? Bom, e aí você tem a figura da fiança bancária ou seguro-garantia, né? Isso é muito normal utilizar para quem tem bom relacionamento bancário. Seguro-garantia é até mais barato que fiança. Fiança chega a ser 5 a 10% do valor da dívida. Pô, eu tenho execução fiscal no meu escritório de 50 milhões. Né? 5 a 10% da dívida, pô, são 5 milhões para garantir, para embargar. Isso é loucura. Isso é loucura, é praticamente impossível, né? Ah, Gabriel, mas como a dívida chegou a 50 milhões? Seu cliente é um grande sonegador. Porra nenhuma. Desculpa, perdão. Óbvio que não. No caso concreto, eu até conto para vocês o caso concreto. O caso concreto era uma dívida originária de 2 milhões. Virou 50 como? Porque a dívida é 2006. Foi constituído crédito no último ano. Foi executado no último ano.
Ou seja, são 10 anos de correção monetária, juros sobre juros. Né? E aí você tem a bendita da multa. Ou seja, no frigir dos ovos, a dívida vira esse monstro. Mais de 10 vezes o valor. E aí a gente está falando hoje, né? Já estamos aí há 18 anos do crédito originário. Por isso que chegamos a esse valor estratosférico. Beleza, galera? Mas não tem como garantir. Não tem como garantir. Né? Agora tem detalhes relevantes. Existem requisitos para você juntar uma carta de fiança ou seguro-garantia. Primeiro, nem a carta de fiança nem seguro-garantia podem ter prazo de validade. Ninguém sabe quanto tempo dura uma execução fiscal. Ninguém sabe quanto tempo dura uma execução fiscal. Então não pode ter prazo de validade. Se tiver prazo de validade, não se presta a garantir o juízo. Tem que ser por prazo ilimitado, indeterminado. Ou com renovação automática. Caso contrário, não vai ser aceita a fiança bancária ou o seguro-garantia como garantia do juízo na execução fiscal, porque vai morrer antes do tempo. Beleza? Joinha? Outra coisa. Seguro-garantia ou fiança bancária de instituição que não seja fiscalizada pelo Banco Central. Aí nós temos uma situação interessante. Agravo de instrumento, execução fiscal, pretensão à reforma da decisão interlocutória que negou a aceitação da garantia fidejussória como garantia da execução. Imprestabilidade da fiança não bancária, oriunda de instituição não fiscalizada pelo Banco Central, para fim do artigo 9º da LEF. TJ de São Paulo, essa decisão de junho de 2022. Ou seja, não cabe fiança não bancária. Eu tenho aqui um fiador. Não interessa. Fiança não bancária não funciona para garantia do juízo. Você quer usar algo de terceiro? Use bens do terceiro. Você pode garantir com bens de terceiros, mas você não pode garantir com uma fiança não bancária. A fiança só pode garantir o juízo se for uma fiança bancária. Se for uma fiança bancária. Se não for uma fiança bancária, ela não se presta à garantia do juízo. Beleza, galera? Ela não se presta à garantia do juízo. Ela só se presta à garantia do juízo se for uma fiança bancária. Tá? Vamos lá que tem mais coisa pra gente falar. O fisco pode rejeitar bem que foi indicado pelo devedor como garantia do juízo? Pode o fisco negar a indicação de bens? Trouxe uma decisão aqui do TJ de Santa Catarina, de fevereiro de 2022, que é uma decisão muito interessante. Execução fiscal, IPTU, bem imóvel, indicado a penhora. Lembrando que o bem imóvel é o quarto na ordem de preferência. Tá ali, ó. Artigo 11 da Lei 6.830. Bem imóvel é o quarto na ordem de preferência. Vamos lá. Bem imóvel indicado a penhora, rejeitado pelo exequente, em observância da ordem legal de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. Possibilidade de recusa. Precedente do STJ e desta Corte, recurso desprovido, agravo interno não conhecido por prejudicado. Se a execução é realizada no interesse do credor, artigo 797 do CPC de 2015, e volta-se à satisfação da dívida e não houve inobservância da ordem legal, artigo 11 da LEF, inviável acolher um pedido de substituição do imóvel penhorado por outros em município diverso, a partir da genérica alegação. Ausência de prova mínima de prejuízo à atividade do executado. Em suma, em princípio, temos o artigo 9º, inciso 3 da Lei 6.830, que cumpre o executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, para que essa providência seja adotada. Mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do artigo 620 do CPC, buscando a menor onerosidade. Gente, preste bem atenção, que isso é muito importante. Se o fisco achar dinheiro ou entender que você tem
um bem de maior liquidez, ele não vai aceitar a garantia por meio de um bem com menor liquidez. O objetivo da execução fiscal é a satisfação do crédito tributário, ora bolas. Esse é o objetivo único da execução fiscal, satisfazer o crédito tributário. Se você quer garantir o juízo com um bem de menor liquidez, prove ao fisco que você não tem como garantir com um bem de maior liquidez. Prove ao fisco que você não tem como garantir com um bem de maior liquidez. Caso contrário, a negativa é plenamente possível. E mais, aqui tem uma situação ainda mais absurda, eu acho absurda, mas é o que vai cair na tua prova. Se for feita uma penhora de imóveis e o juiz não suspender a execução fiscal, porque pode acontecer isso, o fisco pode continuar requerendo a penhora online. E se ele efetivar a penhora online, vai ser liberado o imóvel. E vai ficar só a penhora online. Beleza, gente? Joia? Então cuidado com isso, hein? Não suspendeu a execução fiscal, vai vir ordem de penhora o tempo todo. Porque o fisco quer o seu dinheiro. Ele não quer o seu imóvel. Ele não quer o seu veículo. Ele não quer o seu cavalo. Ele quer o seu dinheiro. Porque é líquido. Beleza, galera? Tranquilo? Agora presta bem atenção. É cabível a substituição? Essa é uma questão muito interessante. Eu tive penhora online. Eu posso substituir penhora online da minha conta por imóvel? Olha, eu sempre digo o seguinte. Pensa no artigo 11, tá? Pensa no artigo 11 e pensa na seguinte regra. De baixo para cima, você substitui com facilidade e não precisa nem ouvir a fazenda, porque aumenta a liquidez. De cima para baixo, a fazenda tem que concordar. Não tem jeito. A fazenda tem que anuir. Tá? E obviamente a fazenda não vai anuir droga nenhuma, né? A gente sabe disso. A gente sabe que a fazenda não vai anuir porcaria nenhuma. Mas olha que legal esse julgamento aqui, esse julgado que eu vou mostrar para vocês agora. Agravo de instrumento, execução fiscal, decisão recorrida, que deferiu a substituição da garantia com o desbloqueio do valor bloqueado em conta bancária, insurgência fazendária, descabimento. Lei 6.830, que equipara o seguro-garantia a dinheiro para fins de garantia do feito executivo. Incidência do princípio da menor onerosidade do devedor, estatuído no artigo 805 do CPC. Precedente desta Corte Paulista, decisão do TJ de São Paulo. Decisão interessantíssima de março de 2022. Aqui a situação é a seguinte, foi feita a penhora online, o particular foi lá e requereu a substituição da penhora online por fiança bancária. O juiz deferiu, gente, penhora em dinheiro ou fiança bancária, o efeito é o mesmo. A não admissão da fiança bancária em substituição à penhora em dinheiro é simplesmente um revanchismo do fisco que quer, a qualquer custo, tirar o dinheiro do contribuinte. Entendo que tem contribuinte mal pagador. Entendo que tem contribuinte sonegador. Só que o justo não pode pagar pelo pecador. Não sei se o caso concreto o cara é justo ou não é. Não sei, não importa. Mas no tocante às garantias fundamentais, só há um caminho, não há dois. Garantir os direitos fundamentais do contribuinte, assim como deve ser garantidos os direitos fundamentais do cidadão. Portanto, é inevitável e indiscutível que a fiança bancária tem o mesmo efeito do dinheiro. Se o indivíduo prova que ele precisa daquele dinheiro, senão ele vai ter que pegar dinheiro em banco, e ele está com crédito prejudicado, e a execução fiscal não permite que ele negocie, e por aí vai, ele obviamente tem o direito absoluto de substituir, sob pena de quebrar. Mesmo porque, nesse caso, a menor onerosidade não está se sobrepondo à maior efetividade da execução fiscal. Elas estão andando em conjunto. Para o devedor é menos oneroso uma fiança bancária e para o fisco também está garantida com liquidez enorme, porque a fiança bancária vai ser paga caso o fisco ganhe. Portanto, aqui
nós temos um equilíbrio de desejos, um equilíbrio de vontades. Beleza? Então, é possível sim a substituição por fiança bancária, tá? Muita gente me pergunta se é possível garantir o juízo com precatório, né? Cara, precatório, ele é sim penhorável, sem sombra de dúvidas, né? Precatório não é dinheiro, esse é o ponto. Ele pode ser penhorado? Pode. Pode ser garantido o juízo? Se o fisco aceitar, pode. Porque de regra o fisco não aceita, não. Se o fisco aceitar. A jurisprudência ela é massiva no sentido de que precatório não garante juízo. Tá? Mas, efetivamente, seria um direito creditório, como último na ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. O fisco nunca aceita. A jurisprudência entende que a menor onerosidade não se aplica nesse caso. Então, eu não poderia substituir, por exemplo, uma penhora em dinheiro ou penhora de imóvel por precatório. Porque estou substituindo de maior liquidez por menor liquidez. Olha a jurisprudência aqui, ó. STJ, essa jurisprudência ela já é consolidada há bastante tempo. Processual civil, recurso especial, representativo de controvérsia. A execução fiscal, substituição do bem penhorado por precatório, inviabilidade. O crédito representado por precatório é bem penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exequente, enquadrando-se na hipótese do inciso 11 do artigo 655 do CPC, por se constituir direito de crédito. A penhora de precatório equivale à penhora de crédito, não de dinheiro. Nos termos do artigo 15, inciso 1 da Lei 6.830, é autorizado, executado em qualquer fase do processo, independente da aquiescência da fazenda, tão somente a substituição de bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária, não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito. Pode a fazenda pública recusar a substituição por quaisquer causas previstas no artigo 656 do CPC ou nos artigos 11 e 15 da Lei de Execuções Fiscais. Recurso especial, representativo de controvérsia não provido. Você percebe? E muita gente aparece com a mágica. Vamos usar precatório. Não vai usar precatório. O fisco não aceita, porque ele é o último na ordem de preferência. Se você tiver outros bens, o fisco não vai aceitar. E provavelmente o fisco também não vai aceitar, ainda que você não tenha outros bens. Ainda que você não tenha outros bens. Beleza, galera? E aí você está se perguntando assim, cara, e se eu não tiver condições de garantir o juízo? Se não tiver garantido o juízo, como o contribuinte se defende? Bom, o contribuinte ele vai se defender na execução fiscal na hipótese de garantia do juízo ou se ele comprovar sua hipossuficiência. E aí eu estou falando de defesa de mérito. Se for matéria que o juiz pode reconhecer de ofício, não há necessidade de garantia do juízo, porque o executado pode apresentar exceção de pré-executividade, prevista lá na súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade ela é plenamente possível, tá? A EPE, a apresentação de exceção de pré-executividade, ela é plenamente possível para alegar matérias que o juiz pode reconhecer de ofício. Ok? Agora, se for para defender mérito, tem que ter garantia do juízo, a não ser que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, ou seja, comprove que não tem condições de garantir o juízo. Processo civil, execução fiscal, embargos do devedor, executado, benefício da justiça gratuita, patrimônio, inexistência, hipossuficiência, exame, garantia do juízo, afastamento, possibilidade. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 73. Tá. Vamos direto ao que interessa, né? O ponto 2. Os embargos são meios de defesa executados contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da fazenda pública, mas que não serão admissíveis antes da garantia do juízo. Artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830. No julgamento do recurso especial 1272827 de Pernambuco, relatado pelo ministro Mauro Campbell, submetido ao rito de recursos repetitivos, a primeira seção sedimentou a orientação segundo a qual
em atenção ao princípio da especialidade da LF mantido com a reforma do CPC de 73, a nova redação do artigo 736 do CPC, dada pela Lei 11.382 de 2006, artigo que dispensa a garantia como condicionante de embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, ou seja, o 16, parágrafo 1º. A Constituição Federal de 88, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos da execução fiscal, restando o tema mutatis mutandis, também definido pela primeira sessão no julgamento do RESP 11.27815 de São Paulo, sistemática de recurso repetitivo. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos de execução, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Nada impede que no curso do processo de embargos a Fazenda Nacional diligencie a procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução fiscal. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário de assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento do mérito ao fundamento da inexistência de garantia do juízo. No raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado já ser amparado pela gratuidade de justiça, não há previsão expressa autorizando a oposição de embargo sem a garantia do juízo. Em caso, a controvérsia deve ser resolvida sob esse ângulo, do executado ser beneficiário ou não da justiça gratuita, mas sim pelo lado da sua hipossuficiência, pois adotando-se a tese contrária, tal implicaria em garantir o direito à defesa ao rico que dispõe de patrimônio suficiente para assegurar o juízo e negar o direito da defesa ao pobre. Então você precisa provar a hipossuficiência para oferecer embargos sem a garantia do juízo, né? Você tem que provar que não tem condições de garantir o juízo, certidão de que não tem bens. No caso da pessoa jurídica, o balanço patrimonial, a movimentação financeira. E aí você pode oferecer embargo de execução para discutir o mérito da execução fiscal por meio dessa ação constitutiva negativa sem a necessidade da garantia do juízo. Mas você precisa necessariamente provar a sua hipossuficiência econômica. Se você não provar, não cabem embargos antes da garantia do juízo. Você vai me perguntar assim, Gabriel, e se a garantia for parcial? Se a garantia for parcial, você vai embargar a execução dentro do prazo legal e depois tem que fazer o reforço da penhora. Se você provar que não tem condições de reforçar a penhora, é a mesma lógica. É a mesma lógica, tá? Isso acontece muito. Primeira penhora, começa a contar o prazo para embargo. Você embarga e depois você reforça. Se você não tiver grana, não tiver condições, você foge desse reforço da penhora e aí você vai efetivamente viver tranquilo com a sua defesa protocolada, aguardando o julgamento. Beleza, galera? Show de bola? Bom, esse foi o meu grande objetivo de abordar com vocês de forma breve a garantia do juízo na execução fiscal. E eu agradeço enormemente a sua audiência. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um beijo, galera. Tchau, tchau.